resumo da nossa obra de hoje é Quincas Borba, de Machado de Assis. Então, a nossa história inicia com Rubião à janela, na sua casa em Botafogo, e ele está pensando. Ele está pensando no seu passado, ele está pensando no seu amigo Quincas Borba, que leva o nome do livro, e na sua irmã Piedade. Então, ele está na janela pensando nesses dois personagens. Aí, Machado de Assis faz aquilo que nós aprendemos lá na última obra. Ele faz uma digressão. Ele volta ao passado. Ele fala, nesse momento, ele conversa com o leitor. Ele falou, deixemos aí o Rubião com seus pensamentos e voltemos a Barbacena. Então, assim, ele chama o leitor para essa volta para que nós entendamos o início da história. Então, vamos ao início da história. A história inicia com Quincas Borba, que recebe uma herança do seu tio na cidade. E essa herança ele tem que ir para a cidade de Barbacena, que é interior de Minas Gerais. Lá no interior de Minas Gerais, ele recebeu a herança e ficou por lá. Ele conhece Piedade e ele se apaixona por Piedade. Piedade já era viúva, mas era uma mulher toda recatada, cheia de moral e bons princípios, e ela não corresponde ao amor, mas devido ao recato dela, ela não se permite viver esse amor. E ela é irmã de quem? Do nosso personagem principal, que é o Rubião. Então, Quincas Borba é apaixonado por Piedade, que é irmã de Rubião. Então, vamos explicar para vocês nesse momento quem é esse Quincas Borba. Quincas Borba, ele é um filósofo, certo? Ele é cheio de teorias. E o Quincas Borba, gente, ele aparece lá naquele livro que nós já estudamos, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele livro onde o autor conta a sua vida, O autor, depois de morto, conta a história da sua vida. Nesse livro, o nosso Quincas Borba, o nosso Quincas Borba, ele é amigo de quem? Do Brás Cubas, certo? Eles são amigos de infância. Então, lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, há o encontro de Quincas com o personagem principal do livro, que é o Brás Cubas. Os dois são amigos de infância. Só que no primeiro encontro dos dois, o nosso Quincas Borba ainda estava pobre. Ele era um mendigo, ele vivia pelas ruas. Só que nessa segunda aparição no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já está rico, certo? Então, ele era amigo do personagem principal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era o Brás Cubas. Então, tudo bem. Isso aqui, a gente chama de intertextualidade. É quando um autor, um personagem, ele entra em outra obra. E o que acontece? O nosso Quincas Borba, ele adoece. E o Rubião, o Rubião, eu não falei isso para vocês ainda, ele é um professor, que é o irmão da Piedade, que foi a Piedade, lembre da Piedade, que foi o grande amor de Quincas Borba, e a Piedade morreu antes que os dois tivessem alguma coisa. Então, nosso Quincas Borba adoeceu. E o Rubião tornou-se seu enfermeiro. Eu falei para vocês que o Quincas Borba, ele era filósofo. Ele tinha uma filosofia que chamava a filosofia de Humanitas. E
Inclusive, voltemos lá, o nosso Brás Cubas, ele era adepto também da teoria de humanitas, certo? Deixamos ele para lá. Então, o que era essa teoria de humanitas? E o nosso Brás Cubas tentava ao máximo ensinar essa teoria para o Rubião, mas o Rubião ele não conseguia entender. Aí o nosso Quincas Borba, o nosso filósofo, ele tentava de várias formas, de vários exemplos, explicar a teoria de humanitas. Aí ele vai dar um exemplo seguinte. Existia 2 tribos indígenas, certo? Essas tribos passavam por um momento de muita crise. Teve uma seca muito grande, a escassez de alimento, e havia um campo de batatas. Só porque não tinha batatas para alimentar as 2 tribos. Olha o que o Quincas estava ensinando para o Rubião. Então, se não havia alimento para as 2 tribos, o que teria que acontecer? Uma guerra, certo? Ou seja, para uma tribo sobreviver, uma teria que ser eliminada. Então, durante toda a obra, o nosso personagem principal de Quincas Borba, ele fala uma frase que era a frase do Quincas Borba, que era ao vencedores as batatas. Então, gente, na teoria dele era o seguinte, que é normal que para um sobreviver, outro tem que morrer. Para um ser alegre, o outro tem que ser triste. Que os fortes sobrevivem e os fracos morrem. Isso parece também, gente, muito com a teoria, né, da seleção natural, de Darwin, essas coisas. Então, o Quincas Borba ficava tentando ensinar essa teoria o tempo todo para o Rubião, mas ele não compreendeu muito, não. Foi com o passar do tempo que ele compreendeu. O nosso Quincas Borba, ele deu uma melhoradinha, foi para o Rio de Janeiro e pediu para o Rubião cuidar do seu cachorro. Passou um tempo, o Rubião, sabe, não gostava muito de animal. O que ele fez? Ele levou o cachorro lá para Dona Angélica, que era uma comadre dele que gostava muito de animal, né? E ele deixou o cachorro lá. Só porque o que aconteceu? Veio a notícia que o Quincas Borba tinha morrido, certo? E que todo o dinheiro do Quincas Borba era para o Rubião. Ele foi o único herdeiro. Só que tinha uma condição. O Rubião teria que cuidar do cachorro do Quincas Borba. Então, quando o Rubião ficou sabendo dessa condição para que ele ficasse com a herança, ele foi correndo na casa da Dona Angélica para pegar esse cachorro de volta, e ele ficou desesperado, né, com a possibilidade do cachorro não estar mais lá. E ele chega, né, e pergunta pelo cachorro: Angélica, cadê o cachorro? Até que ela fala: não, ele tá lá no fundo, ele está separado, porque os outros cachorros batem nele. Quando ele vê o cachorro, ele vai falar aquela frase: aos vencedores as batatas. Então, ele começa a pegar a teoria, né, de Quincas Borbas para ele. E aí, o que o Rubião faz? Rubião não gostava do interior. Ele pegou, naquela época, né, tinha surgido os trens de ferro, foi para a estação de Barbacena, pegou um trem, foi para o Rio de Janeiro. Mas quem são essas pessoinhas que aparecem aí? Aí, gente, entram os personagens Palha e a sua linda esposa. O Rubião, ele era, gente, um homem muito simples,
certo, lá do interior, sempre tinha vivido no interior. Apesar de ser um professor, de ter estudo, ele não tinha muita malícia com as coisas da vida. E o Palha, né, Cristiano Palha, ele era um homem muito esperto, né, ele morava na capital. E a esposa dele, a linda Sofia, era uma mulher também, né, da cidade grande, muito linda, né, sedutora. E o Rubião, de cara, já conta pro Cristiano tudo o que aconteceu com ele. Que ele morava lá em Barbacena, que ele tinha um amigo, Quincas Borba, que era um filósofo e que morreu e que deixou a fortuna toda para ele e que ele tinha que cuidar do cachorro. Gente, o detalhe, o cachorro o nome do cachorro, nós não falamos aqui, né? O nome do cachorro do Quincas Borba, que ele deixou pro Rubião. O nome do cachorro, gente, era Quincas Borba também. Então, o nome do Quincas Borba é do filósofo que deixou a herança para o Rubião e o cachorro. Os dois chamavam Quincas Borba. Então tá bom. E o Rubião, muito simples, não conhecia ninguém na capital, logo ficou muito amigo, né, do Cristiano Palha, e com o passar dos dias, ele começou a frequentar a casa do Cristiano Palha, porque o Cristiano Palha, ele era um homem muito interesseiro. O Cristiano Palha, uma das características dessa, ele era interesseiro, esperto, ele queria subir na vida e ele começou a cuidar do dinheiro do Rubião.